Nosso estudo de hoje está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Emmanuel fala na lição 14 aqui do livro Vinha de Luz, aproveitamento. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é do aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Na verdade, aquele jargão, né, ide e pregai, ele continua sendo mal interpretado ao longo de vários séculos, de 20 séculos. A intenção do mestre quando fala ide e pregai, a melhor maneira da gente pregar o seu evangelho é e sempre será através do exemplo, da prática dos seus ensinamentos. Porém, as pessoas confundiram, e nós também confundimos durante muito tempo, né, com ir de pregar e querendo violentar a consciência, querendo violentar a opinião filosófica, religiosa de uma pessoa que não concorde com a gente. E para esse modelo, eu convido a gente a estudar o livro dos Médios, quando Allan Kardec, no seu capítulo 4, ele vai falar do método. Ele vem traçando algumas maneiras de você tratar as pessoas que são diferentes da nossa religião, e ele vem, em primeiro lugar, pegando aquela passagem que Jesus fala assim, não vá de violentar as consciências alheias, não vai de ter com os gentios ainda. Procurai primeiro os filhos da casa de Israel, que eles estão mais bem preparados para receber a boa nova. E, parafraseando, a gente traz para a gente aqui, não vamos violentar consciência nenhuma, porque o assunto a respeito da vida espiritual, o assunto a respeito da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, já mexe com tantas pessoas que naturalmente vai ter muita gente vindo até nós para tirar dúvidas. Por exemplo, eu estava agora ainda há pouco assistindo um documentário na Netflix que eu aconselho, aí, A Vida Após a Morte. É um documentário novo, é lançamento, e está sendo um documentário feito pela BBC de Londres, mais uma vez, quer dizer, imparcial com o espiritismo, mas baseado na ciência, mostrando a vida após a morte. Então esse assunto o tempo todo traz curiosidades, dúvidas, questionamentos. Estejamos prontos para cada um deles. Uma coisa que é muito comum a gente cometer um equívoco é quando a gente está assistindo uma determinada reunião, uma determinada palestra, e de repente a gente ouve uma coisa e fala assim, pô, quem deveria estar ouvindo isso deveria ser fulano ou ciclano. Aí, coisa nenhuma. Quem deveria estar ouvindo era nós mesmos. Por isso que a gente estava ali naquele momento ouvindo. Quando chegar o momento certo do fulano ou ciclano ouvir, ele vai ouvir também. Mas quem precisava ouvir naquele momento éramos nós. Nós mesmos que precisávamos. Então o que acontece? A gente tem que começar a entender que o ide e pregai, o aproveitamento, ele é individual, ele é de cada um. Então antes da gente querer empurrar a goela abaixo, me desculpa que é a maneira de falar, né? Mas isso já aconteceu comigo.
Né? Aconteceu comigo, por exemplo, né, no determinado momento, de uma pessoa me pedir para fazer oração, e quando eu termino a minha oração, eu falei que assim seja. Aí a pessoa me interrompeu e falou, não é assim que se termina uma oração, não. Se termina uma oração, assim, é sempre em nome de Jesus. Ou outra pessoa chega perto de mim e fala assim, mas você aceita Jesus como seu único Salvador? Eu falei, ué, não tem como não aceitar, por que você está me perguntando isso? Mas ela queria, por uma formalidade da própria religião dela, né, que fosse dentro daquela forma, daquele método ali. Então, com relação ao primeiro exemplo que eu dei, eu simplesmente falei, meu Deus, você está achando que Deus é igual um soberano que estabelece, igual a gente estabelece na nossa legislação aqui, por exemplo, se for se comunicar com um juiz, um magistrado tem que ser sempre através de excelência. Se chamar de você, você pode ser chamado a atenção, pode ser advertido. Esse Deus de amor não é desse jeito, não. Ele não cria formalidade para isso, não. Aliás, a nossa oração deve ser a mais simples possível. A gente costuma dizer que uma das orações mais sinceras que tem é daquela criança pedindo para que abençoe o pai, a mãe, pedindo para ganhar um determinado presente. Né? São as orações mais sinceras que tem. Então não tem essa formalidade. Ele vem falando aqui, né, que o primeiro impulso dos que ingressam na fé é ele querer convencer as pessoas de uma realidade que ele passou a perceber a partir de agora. E, como ele está falando de primeiro impulso, eu vou falar aqui da doutrina espírita. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala que uma doutrina séria, como a doutrina espírita, ela só pode ser estudada e entendida por homens que sejam perseverantes, por homens que se entreguem realmente ao trabalho de pesquisa, de estudo. E normalmente a pessoa está tendo o primeiro contato, e no primeiro contato se empolga e está querendo convencer todo mundo, está querendo... espera um pouquinho, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se responde as nossas dúvidas, os nossos questionamentos primeiro, e realmente se transforma a gente, porque Allan Kardec disse uma vez que a melhor religião que existe é a religião que transforma um homem em homem de bem. Eu me lembro de uma vez, né, isso é muito comentado, né, que chegou uma senhora para o Chico Xavier falando para o Chico, meu marido é um marido perfeito, é um pai perfeito, é um homem trabalhador, ele só tem um defeito, ele não é espírita. E o Chico falou para ela, mas então ele não tem defeito, se ele é isso tudo, ótimo, o que você preferiria? Você ter um marido que fosse da sua religião e que não tivesse esses atributos todos que você falou? Então a religião boa é a religião que transforma o homem para o bem o tempo todo. E a gente consegue sim, de maneira pacífica, a gente conviver com pessoas de outras religiões, é claro, tendo que ter a paciência de aguentar às vezes essa ou essa provocação, isso é normal do mundo que a gente vive, mas a gente colocando na nossa cabeça definitivamente, a provocação não pode sair de mim. Então já tive alguns momentos até que, para evitar falar, né, e chocar, vou dar um exemplo aqui que eu não sei se eu já dei esse exemplo nesses estudos, acredito que não. Mas a minha mãe, quando estava encarnada ainda, a minha mãe vai fazer 10 anos que ela desencarnou. Quando ela estava encarnada, ela frequentava uma denominação evangélica, protestante. E a reunião era feita na casa dela, e todo lugar que estudam Jesus eu me sinto bem-vindo. Eu participava da reunião, já era espírita, e teve uma vez que um companheiro veio falar sobre reencarnação, mas criticando veemente, falando de maneira até dura mesmo, como é que pode a pessoa, né, acreditar numa coisa dessas? E eu fiquei quieto, falei, não, a reunião é deles, eu não posso, né, nesse momento sou eu que estou sendo convidado, né, aqui não é o momento para fazer isso. Mas aquela garganta que coça, né, deu uns 30 minutos depois, eu falei, eu posso falar? Aí eu falei o seguinte, falei, olha, eu tenho estudado a reencarnação e visto que quem acredita aí na reencarnação se baseia também em Jesus. Se Jesus é o nosso Salvador, como vocês dizem, né, e todo mundo se baseia em Jesus, ao invés de ficar se degladiando, vamos pedir a Jesus que nos ilumine o nosso caminho. Mas aí o dirigente do trabalho apontou para mim e falou, mas e você, o que você acha da reencarnação? Aí eu não tive para onde correr. Eu falei, estou estudando, eu tenho uma suspeita muito grande de que ela existe, mas como eu não vou conseguir provar para vocês nesse momento, eu vou preferir não entrar nesse detalhe. E assim a gente consegue conviver em paz, sim, lembrando que a melhor maneira da gente aproveitar o Evangelho é para nós mesmos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.